Olá, querido aluno do segundo ano. Nessa semana 1 do quarto volume, último volume do PET de 2021, último bimestre, nós vamos corrigir atividades sobre máquinas térmicas. Vamos lá? A primeira atividade fala aí, o rendimento de uma máquina térmica é medida em porcentagem e é definido pelo quociente entre o trabalho realizado e a quantidade de calor absorvido da fonte quente. Então, quer dizer, a potência que você é o mesmo rendimento da mecânica. A potência útil dividido pela potência total. E ele já te dá aí, né, a formulinha. Então, na parte da térmica, você vai ver o que? Vai ser o que? O trabalho realizado dividido pelo total de calor fornecido. Então, esse valor, geralmente, o trabalho sempre vai ser menor do que a quantidade de calor. Então, sempre vai dar aí um número menor que 1, né? Seria assim, o sonho de consumo, coisa impossível de acontecer, um 100%, todo o calor ser transformado em trabalho. Isso é uma coisa impossível. Mas vamos continuar aqui, ó. Assim, uma máquina retira 600 calorias de uma fonte quente. Então, a gente sabe que a máquina térmica funciona como? Ela recebe a energia de uma fonte quente, realiza trabalho e parte ela perde para a fonte fria. Então, a fonte quente é aquela energia que está sendo fornecida para o sistema. Então, esse que aí, ele falou aqui 600 calorias, que seria o que? É a energia total. E realiza um trabalho de 1.600 joules. Então, o trabalho realizado por 600 calorias é 1.600 joules. Aí você vai olhar e falar assim, nó, realizou mais trabalho do que o calor que recebeu? Não é isso não. Continua lendo aí, lembre-se, uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, caloria é uma unidade muito maior que joule. O mais fácil que eu acho, a gente então tem que fazer uma transformação aí. Eu não posso trabalhar com energia em caloria e em joule. O mais fácil eu acho que é multiplicar caloria por 4,2 do que dividir o 1.600 por 4,2. Eu sempre acho mais fácil multiplicar. Então, eu vou passar esse calor para joules. Então, vai ficar 600 vezes 4,2, eu vou achar 2.520 joules. E agora, então, é só calcular o rendimento dessa máquina térmica. Então, vai ser 1.600 dividido por 2.560, 2.520. E eu vou achar, então, 0,6349. Isso aqui, andando duas casas, eu tenho porcentagem, seria 63,5. Só que não tem 63,5 aqui. Tem 64. Então, é 64% o rendimento dessa máquina térmica. É um bom rendimento, muito bom rendimento para uma máquina térmica. A questão 2 e 3 refere-se às figuras a seguir. A figura abaixo representa o esquema de uma usina termoelétrica. Identifique a partir desta imagem o que corresponde a cada uma dessas funções relacionadas abaixo. Então, a gente tem aqui, ó, o gerador que vai, o final, o trabalho aqui, ó, é acender a lâmpada. Então, da onde vem o que seria a fonte quente? Da onde vem essa energia que faz girar as pás do gerador para que a energia elétrica seja gerada? Vem aqui da caldeira, né? Então, a caldeira vai ser a nossa fonte quente. E a fonte fria? O que não realiza trabalho vem para onde? Vem para o condensador. Então, esse vapor passou por aqui, aí ele passa aqui para ser condensado e deixar de ser vapor, voltar a ser água, para voltar para a caldeira, ser aquecido de novo,
virar vapor, fazer girar, continuar fazendo girando, é um ciclo, tá vendo? E o trabalho realizado vai ser pela lâmpada, né? Vai ser o acendimento da lâmpada. Aí, nesse mesmo esquema, então aí, ó, mesmo esquema, questão 3 continua sendo em cima da figurinha aí do desenho. Ele fala que analise o esquema da usina termoelétrica apresentado e indique as transformações de energia que ocorrem a cada ciclo do funcionamento da usina. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o calor, vamos começar na fonte quente aqui. Ó. O calor, né, que transforma essa água aqui em vapor, e o vapor, então, a velocidade desse vapor, né? Então a gente tem calor, aí a gente vai ter energia cinética desse vapor aqui, porque ele vai deslocar e ele vai fazer rodar as pás do gerador, que seria energia cinética também, e a gente vai então ser transformado em energia elétrica. Então vamos escrever isso aí. Então, aqui, ó, o calor fornecido na caldeira é transformado em energia cinética do vapor, que se transforma em energia cinética das pás da turbina do gerador, que produz energia elétrica. Bom, na quarta questão ele fala: pesquise os motores elétricos de automóveis e compare-os em relação à eficiência e à autonomia. Como os motores a combustão interna. Quais são as vantagens e desvantagens desses tipos de motores? Gente, eu acho uma pergunta extensa demais e assim, eu amo essa parte mecânica de carro, eu acho assim que é a minha praia, então eu gostaria assim de fazer um pouquinho mais, eu vou explicar um pouquinho mais. Porque assim, é muito fácil jogar isso, eficiência e autonomia, isso aí está na mídia, todo mundo está vendo as relações, né? O problema dos carros elétricos é o preço, que ainda é muito caro. Mas vamos entender aqui, aqui tem um motor a combustão. É um motor de um carro comum, com uma abertura aqui como ele é. O que acontece no motor? É uma máquina, a gente pode dizer que é uma máquina térmica, o motor a combustão dos carros, esse motor convencional. Então as coisas acontecem como? Em ciclo e a gente tem muita perda por aquecimento, por exemplo, um carro a combustão, ele tem que ter geralmente um radiador, ou seja, água ou ar, ele tem que refrigerar, porque ele aquece muito. A perda daquele negócio de fonte quente, trabalho, fonte fria, é muita coisa que vai para a fonte fria, que seria o que faz aquecer. Então, é um motor, geralmente é um motor que a gente fala de 4 tempos, né? Então, primeiro, a gente vai insere bem um coisinho de gasolina com ar, a gente precisa, quando você ouvir falar em combustão, você tem que lembrar que para haver combustão, explosão ou queima, para se queimar qualquer coisa, para ter fogo, vamos dizer assim, tem que ter oxigênio. Sem oxigênio não tem combustão. Então, entra aquela mistura de ar e gasolina num primeiro momento aqui, no primeiro tempo. E o pistão, então, ele desce quando acontece isso. Jogou, ele desceu. Aí, ele vai comprimir essa mistura. E a vela que está ligada lá na bateria vem então uma descarga elétrica e provoca a faísca. Então, a faísca faz acontecer a explosão dessa mistura. Isso não é para aparecer? E aí então o que acontece? O pistão volta de novo e libera o gás formado. Então, com isso, tá vendo aqui, ó?
isso tudo aqui está ligado a um eixo meio dessa forma assim, ó, que a gente chama de virabrequim. Isso faz girar isso aí. É assim que funciona o motor a combustão. Aí vamos ver no próximo slide o motor elétrico como que é. O motor elétrico, ele é assim, a diferença do motor elétrico do carro e o normal que a gente vê por aí é justamente a questão de torque. O motor elétrico para um carro, ele precisa ter maior torque, principalmente com velocidade baixa. Então, o motor que vai utilizar é semelhante ao motor elétrico que a gente conhece aí de uso industrial. E a gente vai ter então primeiro, geralmente no terceiro ano você vai ver essa parte de indução magnética. Então o motor mais simplesinho, né, que é o motor escovado, que ele está presente no carro, geralmente ali no limpador de para-brisa, para levantar vidro, essas coisas assim. Então, esse motor ele é mais simples, né? E o que ele é? Ele são dois ímãs, um com o norte virado para cá e outro com o sul virado para cá. Então, aqui é criado um campo magnético. E quando eu faço correr, tá vendo? Isso aqui é uma bateria. Quando eu faço correr uma corrente elétrica, isso aqui a gente chama de uma espira ou solenoide, isso aqui fica imantado. A corrente elétrica, ela meio que vai magnetizar essa espira. E aí, aqui, ó, polos de mesmo nome se repelem e vai provocar o quê? Isso aqui vai rodar. Isso aqui vai rodar, tá ligado num eixo, vai fazer então a rotação do motor. Isso é o esquema básico de um motor elétrico, né? Então, esse motor geralmente o problema dele é a manutenção, porque isso aqui a gente chama de escova, esses ímãs, e elas de vez em quando você tem que trocar, né? Elas estragam. Ele gasta, ele tem uma dissipação de calor aí e ele é barulhento. Vocês podem ver que quando você vai acionar o vidro elétrico do carro, faz aquele barulhinho, né? Sempre tem, ele é meio barulhento. Agora, para motor, para a gente movimentar o carro, a gente tem três tipos de motores elétricos, né? Que são os mais utilizados nos veículos elétricos. A gente tem o motor de indução, que é um motor assíncrono. Assíncrono porque ele não tá, a rotação dele não é a mesma do campo magnético aqui não, né? Então o motor de indução, eles são considerados melhores em questão de custo e benefício. Eles são motores de corrente alternada, né? E é bem fácil de controlar esse motor. Então, ele é assim, ó, o campo magnético que é criado pelas bobinas no estator. Estator é essa parte parada, que seria aqui, ó, a parte que está fixa, que não roda, né? Ele vai induzir uma corrente, atenção, a corrente no enrolamento do motor e por isso o nome de motor de indução. Então, essa indução vai levar o rotor a produzir o próprio campo magnético e automaticamente ele vai alinhar o campo magnético ao campo magnético do estator. Então, ele gera esse campo alternado, né? Vai ficar de uma forma que tenta sempre acompanhar o motor.
Então, quais são as vantagens e desvantagens desse motor? Esse motor, que a gente fala assíncrono, ele não tem as escovas, que é o, o que dá muita manutenção. Mas a desvantagem é que essa corrente induzida, ela gasta mais, ela tem perdas, né? A outra vantagem é que ele não precisa de ímãs permanentes, esses ímãs, as escovas que tem que ficar trocando, que elas vão estragando. Então, ele também acaba sendo um motor maior, ele não é um trem petitinho, não. E ele não precisa. Uma coisa boa nele é que ele não precisa de mecanismo de partida. Mas em contrapartida, ele é um motor pesado, mas é um motor que é fácil controlar a velocidade. Esse motor geralmente você vai encontrar nos modelos dos carros da Tesla, no Toyota RAV4, no Hevia, é esse motor que é o mais usado. Mas eu tenho também o motor síncrono, que é um motor de ímã permanente, né? Ele também ele é considerado motor síncrono porque o rotor gira na mesma velocidade, quer dizer, sincronizada com o campo magnético rotativo. Então, é diferente do motor de indução, que gira em uma velocidade menor que a do campo. Se a gente construir um motor de ímã permanente, não vai ser mais preciso a gente induzir um campo magnético no rotor. E assim a gente evita a perda por aquecimento no rotor, porque a corrente elétrica, ela provoca aquecimento. Além disso, a gente pode oferecer a mesma vantagem no motor de indução. Então, é uma coisa mais eficiente, né? E ele tem um torque muito bom em velocidade baixa. E é mais leve, né? Esse quando você quer uma velocidade mais constante, coisa assim, você usa esse motor. Então, qual que são as vantagens e as desvantagens do motor assíncrono? Então, ele é pequeno e leve, mas os ímãs permanentes geralmente são eu acho que é de eu não, eu sei que são ímãs caros, gente. É um ímã assim, um ímã petitinho, ele é forte toda a vida, sabe? A outra vantagem dele é que ele é silencioso, mas ele precisa de um mecanismo para dar partida nele. Ele não, por si só, ele não dá partida. Você tem que ter um outro motorzinho, uma outra coisa para dar partida. Ele é muito eficiente, né? Mas ele tem perdas quando está em alta velocidade. E o torque dele é alto com velocidade baixa, porque a grande dificuldade é da velocidade. Quando o carro está com uma baixa velocidade, mais devagar, ele precisa fazer mais força, ele precisa de mais torque aí. E é a dificuldade dele, do outro motor, né, do síncrono, do motor de indução para esse. Esse aqui você tem um torque maior com velocidade baixa. E esse tipo de motor é usado no Toyota Prius, no Nissan, a Kia também usa esse tipo de motor. Agora, existe um terceiro tipo, que é o motor de relutância. O motor de relutância, também chamado motor de passo, é um dos motores elétricos que está começando a ganhar popularidade, né? Ele parece unir o melhor dos dois anteriores. Ele gira com uma velocidade síncrona, né? Quer dizer, o motor gira com a mesma velocidade do campo magnético rotativo do estator,
E ele combina as vantagens do motor de ímã permanente e indução. E ele, assim, ele é bem robusto, né? Então, o rotor não vai ter enrolamento com outros tipos e é constituído de um conjunto de lâminas ferromagnéticas que vão ficar dispostas uma do lado da outra, né? E ele vai, então, essa parte vermelhinha aqui, ela vai ficar girando, ela que vai girar. Esse tipo de motor, ele pode te dar uma potência alta com baixo custo. E ele é bastante atrativo por várias coisas, né? Mas ele tem alguns probleminhas aí associados você no controle da velocidade aí, ele é mais difícil de controlar. Então, as vantagens e desvantagens dele. Ele tem um torque comparável ao motor de ímã, só que ele é menos eficiente em velocidade baixa. O grande problema do motor elétrico é a velocidade baixa. Ele é mais eficiente em velocidade alta, mas ele é barulhento, né? Mas em compensação ele é barato, só que tem esses problemas de controle. E ele é pequeno e forte, tá? É o motor que a BMW i3 usa. Os carros que possuem motores elétricos, eles podem ter um motor grande no eixo ligado ao eixo dianteiro, traseiro, ou eles podem ter 2 motores, um em cada eixo, ou até 4 motores, um em cada roda. Mas vamos à pergunta propriamente dita aí. Ele quer que ele pediu a pesquisa e comparar em relação à eficiência e autonomia os carros de combustão elétrica e o elétrico, o combustão interna e o elétrico, as vantagens e desvantagens. Então, os carros elétricos, eles são mais eficientes que os carros combustão. Se você olhar aqui, ó, 5 a 30% de eficiência do combustível no carro a combustão. O negócio é que a gasolina, ela tem muito, ela concentra muita energia ali por quilograma de gasolina. Os motores elétricos, eles são mais eficientes, né? Mas eles não produzem tanta energia. Então, eles são mais eficientes que os carros a combustão, não poluem. O seu combustível é mais barato, né? Se você for comparar o carro elétrico, o consumo dele é de 6 km, ele faz 6 km por kWh, e o carro a combustão, ele faz em média 10 km por litro. Então, se a gente supor aí a gasolina, no momento ela está mais que isso, eu pus aí 6,50. Para percorrer 200 quilômetros, você gastaria R$130. Enquanto o quilowatt-hora hoje, eu coloquei eu estou pagando hoje em 1,13. É 1,120 alguma coisa. Pouca coisa menos. Mas eu joguei aí 1,13. Né? Então, nos mesmos 200 quilômetros, eu gastaria aí 37,66 mais ou menos, R$38. Então, a gente tem outra coisa que a manutenção dele é mais simples e barata do carro elétrico, porque o carro a combustão interna, ele tem muitas peças, é muita pecinha para quebrar, é muita pecinha para sair do lugar, é muita coisa para dar errado, vamos dizer assim, né? Então, e a gente tem então a autonomia e o tanque. Como que é o tanque? A autonomia dos tanques dos carros convencionais geralmente é entre 400 e 500 quilômetros. Os que gastam mais costumam ter um tanque maior, os que gastam menos um tanque menor, para autonomia, um tanque cheio rodar
pelo menos 400 quilômetros. Agora, apesar de ter uns carros elétricos que eles conseguem, com uma carga, andar 1.000 quilômetros, essa autonomia ainda é um entrave, né? Por quê? Porque a rede de postos de combustíveis, o Brasil é formado por uma grande rede de. Você anda aí, você não anda. Quando tem um posto está muito longe um do outro, eu acredito que uma vez eu fiz uma viagem longa que tinha um espaço longo, mas parece que era 150 quilômetros. Então não tem mais, eu acho que não tem mais que isso de distância entre um posto e outro. E a gente, sim, na cidade se esbarra com posto quase em cada esquina para abastecer. Já o entrave do elétrico é isso, já você vê poucos lugares para você fazer a recarga da bateria do carro elétrico. Então, eles são menos espalhados, eles estão mais concentrados em umas poucas cidades. Então, ela não cobre todo o país. Então, aí está um grande problema, que é a recarga dessa bateria. Então, é isso, gente. Vocês desculpa ter empolgado tanto nessa última questão, mas com isso a gente corrigiu essa parte de máquinas térmicas. Eu achei essa questão desapropriada para o segundo ano, eu achei que ela seria mais conveniente, era na turma de terceiro. Mas em todo caso, até a próxima semana e desculpe o tamanho do vídeo.